filho e tem dúvida de com que idade começar a alfabetização? Fica nesse vídeo até o final. Lá no meu Instagram, @profsangela.taissa, uma mãe fez a seguinte pergunta: o meu filho tem 3 anos e meio, por onde começar a alfabetização? Um dia desses no meu Instagram, eu estava comentando sobre isso e eu falei que a alfabetização começa desde o ventre. Por que começa desde o ventre? Isso não é um exagero, não? Começa desde o ventre porque existem coisas que você precisa fazer para preparar o seu filho para a alfabetização. Até os 3 anos de idade, você tem um momento propício para criar laços fortes com o seu filho e, além disso, você tem a capacidade de formar a atenção dele e criar relações mesmo, fazer com que ele goste de algumas atividades. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso utilizando a leitura em voz alta. Então, a leitura em voz alta vai auxiliar o seu filho a compreender melhor a linguagem e durante a leitura em voz alta, que não é só uma leitura corrida, pronto e acabou, mas é uma leitura mostrando as imagens, conversando a respeito, fazendo perguntas, fazendo com que a criança escute e te responda de um modo ordenado. Então você pode perguntar: quem foi o personagem que a mamãe acabou de ler? Quem é o pai do personagem fulano de tal? E tudo isso você vai conversando com a criança para que ela desenvolva a linguagem mesmo. Por quê? Naquilo que nós aprendemos, é necessário primeiro aprender a falar, aprender a ouvir e depois é que você aprende a ler e escrever. Essa é uma ordem que existe na alfabetização e existe também para aqueles que querem aprender um novo idioma. Então, primeiro nós aprendemos a ouvir e a falar e depois é que nós aprendemos a ler e escrever. Depois disso, dos 3 anos, você vai continuar fazendo leitura em voz alta para o seu filho, porque esse é um processo para a vida inteira. Então, a vida toda do seu filho é bom que você faça a leitura em voz alta, para treinar a atenção nos adolescentes, para ter a capacidade e um motivo para conversar a respeito de determinados assuntos e assim por diante. Mas, depois que passa dos 3 anos, você pode começar a introduzir algumas coisas. E aqui a gente fala em termos de idade porque é mais fácil de compreender, mas isso não é, de modo algum, um critério que você vai dizer: se o meu filho não tiver 3 anos, eu não posso fazer isso. Ou, o meu filho tem 4, o que eu faço? O processo é o mesmo. E a idade é só um critério que a gente utiliza, mas não se apegue tanto a isso. Então, depois desse primeiro processo, o seu filho já fala bem, o seu filho já tem a linguagem bem desenvolvida, consegue formar as ideias, os pensamentos, as frases de um modo mais ou menos ordenado, você vai começar um processo de pré-alfabetização. O que é a pré-alfabetização? É você preparar um pouco mais o cérebro do seu filho para receber a alfabetização. E nesse momento, o método que você vai usar na alfabetização é importante, porque se você for usar o método fônico, por exemplo, nesse momento de pré-alfabetização, você vai ensinar os fones das letras para o seu filho. Então, a letra B, você vai ensinar o fone B. O C, você vai ensinar os fones K e S. E assim por diante, você vai ensinar os fones das letras. Ensinados os fones, feita essa parte da pré-alfabetização, identificar o fone que começa a palavra, o fone que termina, etc., a gente vai para outra etapa. Mas antes de ir para outra etapa, eu vou falar também do método silábico, que é o que eu mais utilizo. Então, no método silábico, a criança precisa conhecer os nomes das letras do alfabeto. Então, você precisa ensinar para ela na pré-alfabetização justamente isso. O que eu vou falar agora vale tanto para o método fônico quanto para o método silábico. Se você vai ensinar a criança, você tem que ensinar em ordem, A, B, C, D, mas também você precisa tirar da ordem. Precisa ensinar a criança a reconhecer que é um B em qualquer lugar que ela encontre. Por que eu fiz esse parênteses? Porque algumas vezes chegam crianças para mim que só sabem o alfabeto de A até Z, mas em um texto, se elas encontrarem a letra J, a letra B sozinha, elas não reconhecem. E por que isso é um problema?
Porque quando você ensina as sílabas ou você ensina a juntar os fones, a criança precisa reconhecer aquela letra em qualquer lugar para ler a palavra. Então, esse é um ponto muito importante. Ensinou tudo isso, a criança já sabe, tanto na ordem quanto fora da ordem. O outro passo agora é a alfabetização propriamente dita. Então, você vai começar a trabalhar as junções dos fones ou a junção das letras. E a partir disso, você vai mostrando palavras e fazendo com que ela junte as sílabas ou os fones para formar palavras e assim por diante. Aqui eu vou fazer um outro parênteses para uma coisa muito importante. Quando você vai alfabetizar a criança, é bom que desde cedo você comece a incutir nela a vontade de ler. E como é que você faz isso? Estimulando. As crianças gostam de histórias. Nós, como seres humanos, gostamos de histórias. Então, use histórias para estimular o seu filho, a sua filha ou seu aluno a ler mais. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe e ela falava comigo nessa mensagem como estava feliz porque o filho dela, antes das aulas, estava um pouco desanimado em relação à alfabetização e depois das aulas ele começou a se animar. Para isso existe método. Então, por isso que eu estou fazendo esse parênteses aqui mais uma vez para falar, desde criança, coloque no seu filho, na sua filha, no seu aluno, a vontade de ler cada vez mais. Para isso, eu tenho alguns materiais de histórias infantis que eu mesma criei, e as histórias seguem aquilo que as crianças aprenderam até então. Então, se ela só estudou sílabas simples, a história vai conter apenas isso. Se ela já estudou sílabas mais complexas, a história também vai conter isso. Então, você vai subindo de nível gradativamente. Qual que é o problema? Algumas vezes a professora chega para a criança e ensina babebi bobu. Aí ela chega na leitura e bota a palavra bolo, sem ter ensinado a letra L. Então a criança trava e não quer ler. Por quê? Porque a criança foi colocada frente a um desafio para o qual você não a tinha preparado previamente. Então aqui fica mais uma dica. Todas as vezes que você for colocar um desafio para a criança, coloque desafios que você sabe que ela está preparada. E depois você vai aumentando o grau de dificuldade. Então, é mais ou menos isso aqui que você tem que fazer com a criança de 3 anos e meio. Começar a fazer o meio do processo ali, a pré-alfabetização com ela. E quando você observar que ela está evoluindo, você vai subindo o nível também. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Aguardem, porque em breve eu vou fazer uma masterclass a respeito da alfabetização e também vai ser lançado o meu material de alfabetização e você poderá utilizar e aproveitar. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Envia para uma amiga sua ou um amigo seu que também tem a mesma dúvida e até uma próxima.